Vamos ao item 6, que é explicação do banco de dados e tipos. Vamos começar por gerenciamento do banco de dados e tipos, fabricante, grupo de artigos, tipo. Então vamos lá, o C-Electrical. Para acessar o banco de dados do C-Electrical, menu funções, base de dados. Então aqui é todo o cadastro do banco de dados do C-Electrical. Ok? Do lado esquerdo, você vai visualizar aqui os fabricantes cadastrados. Ok? Para cadastrar um novo fabricante, basta vir aqui no menu fabricante, adicionar. Ok? Ou, se for apagar, basta selecionar o fabricante e apagar. Ok? Se você abrir aqui os fabricantes, ó, vamos aqui em ABB. Dentro de ABB aqui a gente está vendo essas outras pastas que são os grupos de artigo. Ok? Esses grupos de artigos, para cadastrar um novo grupo de artigo, basta vir aqui ó, no menu também, grupo de artigos, adicionar, tá? Ou seleciona um grupo de artigo e apagar. Para visualizar o que tem dentro do fabricante, basta selecionar o fabricante. Do lado direito aqui você vai estar vendo todos os artigos, todos os tipos cadastrados dentro do fabricante ABB. Ok? Então todos os tipos. Se você clicar dentro de algum grupo de artigo, por exemplo, eu vou clicar em acessórios, eu vou estar vendo somente os componentes cadastrados que estão dentro desse grupo de artigos, que pertence ao ABB. Ok? Então vou trocar aqui para botão. Ó. Você vai estar visualizando apenas os botões ABB. Ok? E para visualizar, você também pode abrir aqui o grupo de artigo. Você também pode ver aqui os códigos dos botões que estão cadastrados. Tá? Ou então, seleciona aqui o botão, você vai estar também visualizando aqui. Ó. Tá? Se você clicar em um dos códigos aqui, ó, cadastrados, você vai estar vendo somente ele na tela de visualização. Ok? E se selecionar algum código aqui da tela de visualização, você vai estar vendo essas informações desse código nessa parte inferior aqui, ó. Ok? Também, além dessas informações que ele tem aqui, né? Aqui você vai estar vendo referente essa coluna tipo, que seria o código dele no banco de dados. Tem aqui o campo descrição. E depois aqui o fabricante e o grupo de artigo. Okay? E abaixo aqui ficam as outras informações complementares. Então esse seria aí o banco de dados do C-Electrical. A gente está vendo ali a estrutura de fabricante, grupo de artigos e os tipos. Ok? Continuando o item 6, vamos agora em atribuição de tipos em componentes no diagrama elétrico. Voltar aqui ao C-Elétrico, fechar o banco de dados. Vamos aqui na aba de símbolos. Vou pegar aqui um símbolo elétrico. Vou pegar aqui um botão NA. Inserir ele. Então, como atribuir agora um tipo a um componente no diagrama elétrico? Basta dar um duplo clique no componente. Aqui no tipo, ó, clica no íconezinho DB, você vai estar acessando o banco de dados. Ok? Então aqui em fabricante, você clicando aqui nos fabricantes, você vai estar vendo todos os componentes cadastrados nesse fabricante. Ok? Aqui você vai estar visualizando, você pode estar arrastando aqui as colunas para visualizar melhor. E também pode estar excluindo algumas colunas se quiser.
ok? Uma das colunas que eu sempre tiro, que não utilizo, é essa aqui, a descrição do grupo de artigos. Tem aqui um botãozinho aqui embaixo, configurações. Essas colunas aqui que a gente está visualizando, elas estão aqui, ó, tá? Tirando essa primeira coluna aqui, que é o tipo, tá? Que ela é obrigatório a visualização, então ela não tem opção de configuração aqui para desligar ela. Então ela sempre vai estar visível. Então essas demais colunas aqui, ó, essas outras 4 colunas, elas estão aqui, ó. Que seria descrição, fabricante, grupo de artigos e descrição de grupo de artigos. Estão todas ligadas. Vou vir aqui nessa descrição de grupo de artigos, que é essa última aqui, ó, e desligar. Dá um OK. Ele vai voltar aqui, aí basta arrastar aqui de novo, para poder visualizar os textos. E agora a descrição de grupo de artigos não aparece mais. Ok? Então você pode para atribuir um código desses ao componente que era aquele botão que se eu inserir lá na página, basta você selecionar aqui através do código. Ok? Para isso você precisa estar procurando o código no banco de dados. Você pode estar clicando aqui no fabricante e procurando, ou você pode estar utilizando o filtro lá em cima. Ok? Por exemplo, eu inseri um botão, então eu vou colocar aqui botão. Ele vai me colocar aqui somente agora os botões cadastrados. Só que ainda, ó, de diversos fabricantes. Ok? Uma coisa que eu gosto de utilizar aqui no banco de dados, que ele facilita aqui, porque a gente está visualizando os botões, está tudo misturado aqui, ó, BB, Eaton, Siemens. Você seleciona aqui a coluna fabricante, clica sobre o fabricante, deixa pressionado o cursor, a tecla esquerda do mouse, e arrasta até esse campo aqui em cima, aqui, ó. Tá aparecendo essas flechinhas vermelhas ali, ó, e solta. Ele vai mudar aqui a visualização desse filtro que eu fiz aqui, ó. Então ele coloca aqui, ó, o fabricante, ele meio que separa aqui, ó, por fabricantes, ó. Fica um pouco mais fácil de estar buscando aqui, ó. Então a gente está vendo aqui primeiro VEG, depois aqui Stack, Siemens, ó, Schneider, ok? Só que mesmo assim, ó, se pegar aqui um fabricante como o Siemens, fica meio difícil estar procurando o código aqui, ó, que é bastante coisa cadastrada, ok? Então você pode estar aumentando esse filtro aqui. Então coloquei botão, vamos colocar aqui botão ABB, dá um Enter. Agora somente botões da ABB, ó, ok? Mesmo assim tem bastante coisa cadastrada, certo? Vamos melhorar o filtro, ó. Vou dar um barra de espaço aqui, vou colocar um NA e um Enter. Já diminuiu bastante. Agora estou visualizando somente botões da ABB que tem um contato, um NA. Pela descrição a gente consegue ver aqui, ó, botão de comando, pulsante verde, um NA. Tem os blocos de contato, ele fica dentro do grupo de artigos e botão. E tem um outro botão aqui embaixo que é um NA e um NF, que seria um botão de emergência. Então eu vou pegar esse primeiro botão aqui, ó, para selecionar ele. Basta dar um duplo clique ou clicar aqui no botão escolher. Ele vem aqui para o lado direito aqui da tela, ó, e alguns componentes, tá, acontece e às vezes está vindo esse campo aqui, ó, esse texto type, tem que apagar, ok? Não é todos os componentes que vem assim. No caso, nesse botão que eu inseri lá na página, ele veio com esse campo type ali preenchido. Aí basta apagar. Aí ficou aqui agora só o código que eu selecionei, ó, e basta dar um OK. Ele vem aqui com o código e dou um OK. Agora, se eu gerar, por exemplo, uma relação de material, ele vai puxar essa descrição que é aqui, ó, que é desse cadastro que tem aqui no banco de dados. Ok? Então essa é a forma de estar atribuindo códigos a um componente. Tá? Temos aqui contatora. Você também pode estar modificando. Quando você clica em algum componente que já está linkado, ele já vem aqui, ó, ele já mostra aqui o código que está desse componente, que está linkado.
No caso, ele é um contador de potência 9 A, AC3, 24 VCC, um NA mais um NF, além dos contatos de potência. Okay? E esse aqui é o código dele. Você pode estar alterando. Ele aqui, por exemplo, o fabricante é o Schneider. Vou colocar aqui então contador SCH. Não precisa nem terminar de digitar todo o fabricante. Ó. Já coloca aqui o Schneider. Ele é um contato de força, ok? Então aqui tem os contatos auxiliar. Você pode também melhorar esse filtro, colocando aqui, ó, pode ser o 3P, de 3 polos. Esses são contatos de potência. Vou colocar aqui como um NA. Escolher esse código aqui, ó. LP1K0610BD. Ele é um contator 3 polos, mini, 6 A, 1 NA, 24 VCC. Para escolher ele, basta clicar aqui no botão escolher ou duplo clique. Ele vem aqui para o lado direito, ó. Ele é o LP1K6, que eu selecionei agora, K06, né? E ele estava com esse código antes, ó. Tem que apagar daí, ok? A gente apaga e mudou o código. Vou dar aqui um OK e OK novamente. Ele já até alterou o espelho de contato aqui, ó, conforme o cadastro que estava no banco de dados. Ele é um banco de dados, ele é um contador com contato de força mais um NA. Ele estava antes com contato de força, um NA e um NF. Ok? Então essa é a forma de você estar atribuindo um componente a um banco de dados. Okay? Continuando então no item 6, vamos agora para a criação de um novo tipo de material. Vamos ver como criar um cadastro no banco de dados. Vamos iniciar aqui como criar um tipo com várias propriedades, incluindo definição de canais com espelho de contatos. Vamos ao C-Electrical, funções, banco de dados. Para criar um novo cadastro, basta você selecionar aqui o fabricante, vem nessa tela direita aqui na lista suspensa, vai até lá o final, e nessa última linha onde você vai estar digitando o novo cadastro. Ok? Então você vai estar entrando aqui com o código do componente, você vai estar colocando lá o código de catálogo, a descrição, no final aqui, fabricante e grupo de artigos. Esse fabricante e grupo de artigos já pode vir preenchido se você escolher, por exemplo, aqui um fabricante e já um grupo de artigos. Se quer cadastrar, por exemplo, um contador, você já seleciona aqui a pastinha contador, vai até o final da lista, vai preencher apenas a coluna tipo aqui, que seria o código, né? A descrição, e aqui no final, ó, já está preenchido o fabricante e contador. Ok? Para fazer esse cadastro eu vou utilizar um novo fabricante, que eu não vou fazer em cima desses existentes. Só uma atenção, sempre quando você for criar um fabricante novo, ou mesmo grupo de artigos, ou também a descrição aqui que você vai estar preenchendo, utilizar sempre o mesmo padrão. No caso do meu banco de dados aqui, se for olhar, ele está todo em letra maiúscula, tanto o fabricante, grupo de artigos e descrição aqui, ok? E eu estou utilizando acentuação também. Porque se você está hora usar maiúscula, minúscula, ou acentuação ou não, tá a partir dessas informações aqui do banco de dados que ele vai estar gerando a relação de material. Então a relação de material vai vir com texto maiúsculo, minúsculo, com acento, sem acento. Então é bom seguir um padrão pelo menos, ok? Vou criar aqui um novo fabricante, adicionar, vou colocar aqui o nome como 01 treinamento. Coloquei esse 01 proposital, só para ele ser o primeiro fabricante da lista aqui, porque ele fica em ordem alfabética. Se tirasse o 01, ia ficar lá para o final, lá, assim fica mais fácil de trabalhar. Então, como não tem nada cadastrado aqui, ó, a linha já fica aqui em cima, vou fazer o cadastro aqui de um componente, uma fonte, por exemplo. Aqui, código como 01 fonte. Qual um código qualquer aqui? Descrição, fonte, chaveada 5 A, 24 VCC. Vou colocar a seta para o lado aqui do teclado, à direita. O fabricante ali já está preenchido.
grupo de artigos, como é o primeiro, não tinha nada cadastrado, tem que selecionar aqui. Selecionar fonte. Seta para a esquerda até o início, para preencher as informações aqui de baixo. Clique uma vez sobre o lapisinho aqui, ó. Ele vai mostrar aqui as opções embaixo para você preencher. Além dessas opções aqui, você pode estar escolhendo aqui da lista suspensa várias linhas aqui. Você pode estar inserindo para cadastro de informação. Okay? Eu escolhi aqui a primeira linha, sempre utilizo aqui como padrão name. Esse name eu sempre copio aqui o código. Daqui um Ctrl C, vem aqui para o name, Ctrl V. A descrição aqui, ó, a mesma coisa, dou um Ctrl C, vem aqui na descrição 1 aqui de baixo e Ctrl V. Então eu faço essa repetição do name e da descrição 1, porque dependendo da relação de material que o Selectrical gera lá em listas gráficas, ora ele vai estar puxando desse campo aqui da tabela de tipo, ora ele vai estar puxando aqui do name. Então é bom você deixar sempre repetir para não acontecer de gerar alguma relação daquelas de material, ele gerar e ficar em branco. Tá? Essas relações lá, porque ele tem lá aquela relação de lista de componentes, lista de peças para reposição, listas de componentes ordenada, ok? Então cada lista daquela ali ele pode estar puxando de campos diferentes aqui do banco de dados. Então é bom você repetir. Seria esses campos só que você tem que repetir. Aqui embaixo seria o fabricante, esse manufacturer. Vou colocar aqui o 01 traço treinamento, que foi o fabricante que eu criei. Abaixo aqui eu vou selecionar o supplier, que seria o fornecedor. Vou copiar também aqui o 01 treinamento. Utilizo sempre o fabricante, o fornecedor, eu utilizo sempre o mesmo. Tá? Não necessariamente precisa ser o fornecedor precisa ser o mesmo que o fabricante, né? Mas eu deixo cadastrado sempre o mesmo, para não precisar estar repetindo o cadastro aqui, o código de componente. Okay? Agora a gente vai... Um outro campo aqui que eu utilizo é o definição de canais. Esse definição de canais é onde você vai estar colocando as informações do componente elétrico e mecânico. Tá? Para você fazer aqui o cadastro do componente elétrico, você tem que declarar as conexões do símbolo que você vai utilizar. Então, para isso, eu vou dar um cancelar aqui. O cadastro aqui já está gravado, tá? Não tem nenhum botão de gravar que você precisa apertar. Ele já, conforme você vai dando Enter aqui, ó, preenchendo, dando Enter, ele já grava. Então, eu vou fechar. Vou pegar aqui da minha biblioteca de símbolos. Vou na pastinha aqui, fontes. Vou pegar aqui uma fonte do banco de dados. Aqui, ó. Vou inserir na página. Eu vou estar utilizando esse símbolo elétrico como link para aquele cadastro de fonte lá do banco de dados. Para isso eu vou precisar declarar as conexões desse componente. Dá um duplo clique no componente, vai ver aqui as propriedades dele. E esses campos aqui de conexão, você vai ter que repetir lá naquele cadastro lá do banco de dados. Vai ter que deixar nessa mesma sequência que ele mostra aqui. Ok? Então aqui ele começa o F mais N e menos. Se lá você não colocar todas, no caso aqui são 4 conexões, né? Se você não colocar todas, ele vai preencher só as primeiras, as demais, quando você linkar esse símbolo com o banco de dados, ele vai apagar as que você não declarou, ele vai deixar em branco. Ou se você alterar aqui essa sequência, ele vai alterar a sequência aqui no símbolo. Ok? Então é o cuidado que você tem que ter. Então aqui vamos usar aqui, ó, F mais N menos, ok? Não cancelar, banco de dados, está aqui já a nossa fonte. Vamos aqui em definição de canais, vamos declarar aqui as conexões, F mais N e menos, ok? Está declarado as conexões. Agora a gente vem aqui, ó, para esse outro lado aqui da tela, em conexão, você clica ali, deixa selecionado, vem aqui e marca esses quadradinhos aqui ó, das conexões, ó. F mais N e menos. Ele coloca aqui as conexões do componente. Agora tem que escolher aqui, ó, qual é o caminho daquele símbolo elétrico que eu puxei lá da biblioteca.
que eu vou estar sempre utilizando para esse código de componente aqui, ó. Ok? Então eu clico aqui no DB aqui, ele vai entrar no banco de dados de símbolos. Vou lá em símbolos elétricos, onde está essa minha fonte ali, na pastinha fontes, e ali esse símbolo aqui, ó, fonte 3. Ok? Só dá um OK e está feito aqui o link do símbolo elétrico com a sua conexão. Ok? Lembrando que se não colocar conexão nenhuma, ele não aceita o cadastro aqui, certo? Agora vamos aqui para o layout. Layout, ele já mantém aqui as conexões que eu declarei lá. E para cadastrar aqui, ó, linkar o símbolo mecânico para essa fonte, tem que ter pelo menos uma conexão aqui. Não é necessário colocar todas, tá? Então vou selecionar somente a primeira ali. Vou selecionar um símbolo elétrico vou pegar de um fabricante qualquer aqui, tá? Vou pegar aqui da BB, vou na pastinha aqui da BB mecânico, ó. Vou aqui em fonte. Tem uma fonte aqui, ó, da BB. Selecionar ela, já é um símbolo que está gravado na biblioteca com inteligência, já certinho. Dá um OK. Também já está linkado. Basta dar um OK. Está feito esse cadastro da fonte. Agora vamos fazer um cadastro de um contator. Já é um símbolo que tem o espelho de contato. Ele já é um pouco diferente. Esse cadastro da fonte vale para qualquer componente que não seja CLP, que não seja símbolo com contato auxiliar e que não seja... qual outro símbolo? O contator. Símbolo com contato auxiliar, contator e CLP. Ok? Esses símbolos são diferentes na hora do cadastro. Fora isso, vai ser igual o cadastro que a gente fez aqui para a fonte. Pode ser um disjuntor, um botão. Você vai ter que estar sempre olhando aqui a sequência das conexões e inserir as conexões lá, na mesma sequência, ok? Então agora aqui para fazer o cadastro de uma bobina, o símbolo elétrico da bobina é esse aqui mesmo, ele é padrão, ok? Vou dar aqui um duplo clique, as conexões da bobina estão aqui, ó, A1 e A2, apenas essas duas conexões, certo? Então vou dar um cancelar, vamos no banco de dados, já estamos aqui no fornecedor, no fabricante de treinamento, vamos colocar aqui o 01 contator. Seta para o lado, descrição, vou colocar aqui contator tripolar, que vai ter os 3 contatos de força, um NA mais um NF. Vou colocar aqui 220 volts, só para enfeitar mais. Seta para o lado, fabricante já está preenchido, grupo de artigos, vamos selecionar aqui, vamos atrás do contator, ok? Seta para o lado, aqui para a esquerda, até para o início. Clica aqui no lapisinho, vai abrir aqui os campos para preenchimento aqui embaixo. Vamos trocar aqui o hiperlink pelo name e vamos repetir aqui, ó, 01 contator no name. Descrição, a mesma coisa aqui, ó, Ctrl C, aqui em descrição 1, ok? Fabricante 01 treinamento, já vou dar um Ctrl C aqui, um Enter, e supplier aqui do fornecedor, Ctrl V. Então, a parte de cadastro também para mim já está pronta, já coloquei aqui as informações de código e descrição, fabricante, fornecedor, que é o que vai sair na minha relação de material, ok? Caso você quiser colocar mais coisa, como eu falei, você pode estar preenchendo aqui nessa lista suspensa, tá? Então tem diversos campos que você pode estar utilizando aqui, como função, padrão aqui tem altura, largura de cima, que a gente vai estar vendo depois, um hiperlink, se você quiser fazer um link desse cadastro aqui já com um catálogo, um arquivo no teu computador, uma página da web, tensão, corrente, que mais aqui das descrição 1, 2, 3, tu utiliza sempre a 1, preço, stock number, order number, esses aqui pode ser utilizado para o número interno aí do sistema, caso você utilize, né, tem algum sistema interno aí você pode estar pegando esse cadastro, esse código que está preenchendo aí nesse campo. E tem mais um monte mais de campos aí, ok?
Vamos deixar aqui em branco. Uma outra diferença, tá, desses campos aqui que eu estou repetindo para aqueles lá de cima, esses aqui de baixo, aqui, ó, tanto name quanto descrição 1, eles aceitam mais caracteres, quantidades de caracteres do que esses lá de cima lá, tá? Tá, agora vamos para a definição de canais aqui do contator. Clicamos aqui na pastinha. Vamos em diagramas elétricos. Conexão temos que declarar, que seria a conexão A1 e A2. Já vamos selecionar aqui, ó. E já joga lá em cima, A1 e A2. E vamos selecionar o símbolo referente à bobina. Ok? Ele fica lá naquela pastinha de símbolos elétricos. Bobinas, esse símbolozinho aqui chamado geral. Vou dar um OK. Ele já entende aqui o ID do componente que é uma bobina, um contator. E aqui é o endereço de onde ele vai sempre estar puxando o símbolo elétrico. Ok? A gente fez o cadastro, linkou aqui o símbolo elétrico, mas precisamos agora colocar as informações de contato dessa bobina. Lá eu cadastrei aqui em cima aqui, ó, o contator tripolar, um NA mais um NF. Então os primeiros contatos que vêm desse contator são os contatos de força, ok? Então vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Clica nessa linha de baixo aqui, ó, porque senão ele vai colocar as conexões junto ali. Clico no de baixo e seleciono as 6 conexões aqui do contato de força. Ok? Se quiser já pode pular para a parte de baixo. Vou colocar agora o 13 e 14, que é do contato NA. Coloco para a linha de baixo de volta. 13 e 14. Aqui volto para cá para a declaração aqui de conexão. Contato NF 21, 22. Lá em cima lá, coloco para a linha de baixo aqui do contato NA agora e seleciono 21, 22. Ok? Declarei aqui agora, tá aqui os contatos, e agora tem que indicar aqui o símbolo elétrico que vai ser utilizado para esses contatos. Vou vir aqui no contato de força aqui, ó, lá para a pastinha de símbolos elétricos, contatos e conte 8 aqui, ó, é o contato de força. Dá um OK. Agora o 13 e 14, que é o contato NA. Caso você souber o nome do símbolo, você pode já digitar aqui, ele faz um filtro. Conte 1, eu sei que é o contato NA, símbolo elétrico. E o contato fechado, eu sei que é o conte 2. Ok? Então esse é o símbolo elétrico que vai ser utilizado no diagrama para fazer a... E esse é o símbolo que faz a referência, tá? Que é, você coloca a bobina e vai estar utilizando os contatos lá nas demais páginas. Agora, eu tenho que escolher aqui os símbolos referente ao espelho de contatos, referente a esses contatos que estão aqui, ó, que é o contato principal, o tripolar, o NA e o NF. Ó. Aí é na última coluna aqui, ó, símbolos de referência. Essa primeira linha aqui eu não seleciono nada, porque essa é a linha referente à bobina, ó, o símbolo elétrico da bobina. Tem que ser a partir dessa linha aqui onde começam os contatos. Então primeiro é o contato de força. Seleciona aqui, ele vai também para o diretório aqui de símbolos. Vai direto lá para a pasta Types. Sempre nessa pasta Types que você vai estar fazendo o link dos espelhos de contato. A pastinha aqui, ó, espelho de contatos. A primeira opção aqui, ó, 3NA. Está aqui a descrição, ó, contato de força. Só dá um OK. Já está selecionado o contato de força. Depois vem um contato NA. Seleciona ali, vai lá para a pasta Types novamente. Espelhos de contato. Contato aqui, ó, NA. E OK. E agora a última opção, o último contato, pasta Types, espelho de contatos e um contato NF. E OK. Agora sim está pronto a parte de cadastro de símbolo elétrico, tá? Com as informações dos contatos aqui de espelho. Agora eu vou aqui para Layout. Para me selecionar um símbolo, preciso ter primeiro uma conexão, né? Então, seleciono aqui uma conexão, não preciso selecionar as demais. Vou aqui no símbolo. E agora eu vou pegar um símbolo qualquer também aqui da biblioteca. Vou aqui pegar da ABB mecânico. Vou na pastinha aqui. Contator. Vou pegar esse A110F aqui. Ó. Já é um símbolo que está gravado lá nessa biblioteca da ABB. Vou dar um OK. Está feito o link agora do símbolo mecânico. Ok? Para que você faz esse link do símbolo mecânico? Você faz o símbolo elétrico, você salva ele na biblioteca,
faz símbolo mecânico, você salva também na biblioteca. Com isso você vem aqui no banco de dados, você faz o cadastro dos componentes e você vai estar linkando com esses símbolos que você queria, certo? Cada código que você faz aqui ele utiliza um determinado símbolo. Símbolo elétrico, por exemplo, aqui para contator vai ser sempre o mesmo, que vai mudar somente vai ser sempre a declaração aqui dos contatos, certo? E para o símbolo de layout você vai estar sempre escolhendo o símbolo referente a esse cadastro que você estava fazendo, ok? Então aqui vou dar aqui um OK e fechar esse banco de dados. Agora eu vou ver aqui na pastinha, já está aqui a pastinha de fontes aqui, ó. Vou pegar aqui a fonte, que é aqui a gente fez o cadastro lá, usando esse símbolo mesmo. Vou posicionar ela na página, vou dar um duplo clique. Aqui no campo tipo, ó, clica aqui em DB, vou acessar o banco de dados e vou fazer o link com aquele cadastro da fonte que eu fiz, tá? Só uma atenção que sempre quando você for linkar algum componente com banco de dados, esse componente vier com esse type aqui, ó, é como se ele tivesse linkado com algum código, mas esse código não existe, ok? O símbolo foi gravado com esse type aqui, ó. Daí você tem que apagar, tá? Deixar sem informação. Aí você basta vir aqui, ó, ou você vem procura por fabricante, ou você vem aqui e utiliza o filtro, que é mais fácil. Aí eu sei que eu cadastrei lá a fonte como 01 fonte, né? Então tá aqui, ó, 01 fonte. O fabricante aqui é o 01 treinamento. Duplo clique, ele vem aqui para a tela da direita aqui, tá selecionado, eu vou dar um OK. E um OK. Aparentemente que não mudou nada, ele só está aqui com o código. Se você gerar uma relação de material, já vai sair as informações, banco de dados. Se eu for lá para o layout, eu puxar aqui esse componente e lá ele já vai me trazer o símbolo mecânico dessa fonte aqui, ok? Um outro exemplo que eu quero fazer agora, eu vou pegar um outro símbolo de fonte que tenha também 4 conexões. Ó, essa aqui, ó, é um símbolo que tem 4 conexões conforme essa fonte ali, ó. Só que os textos de conexões são diferentes, ok? Lá está FN, aqui está UV. Vou dar aqui um duplo clique, vamos acessar aqui o banco de dados, ao type aqui que eu falei, ó, vamos apagar. E vamos puxar aqui o 01 fonte. Duplo clique, vou dar um OK. Vamos ver que agora, a hora que eu der um OK aqui, ó, ele vai alterar o número das conexões aqui, ó. O nome das conexões que está cadastrado lá é o F mais N menos. É a sequência que foi cadastrado lá. Dependendo da sequência que ele está aqui, ó, aqui no caso ele está U mais V menos. Então ele vai alterar aqui e vai ficar FN no lugar do UV aqui, quer ver? Ok? Isso por causa do cadastro lá que você fez a declaração das conexões. Esse cadastro lá que a gente fez aqui da fonte, que linkou o símbolo elétrico, não é obrigatório fazer, tá? Se eu não fizesse esse cadastro aqui da fonte, não colocasse essas informações aqui, ó, das conexões, eu não conseguiria colocar o símbolo elétrico também. Poderia colocar apenas aqui do mecânico, que esse é o mais importante, tá? Que você vai utilizar depois para fazer o layout. O símbolo elétrico, você, se quiser, não é obrigatório, tá? Se você não fizer o cadastro do símbolo elétrico, a hora que você, por exemplo, nesse exemplo que eu fiz agora aqui da fonte, ó, a hora que eu for fazer aqui o link com o banco de dados, como lá eu não linkei o símbolo elétrico, não declarei nenhuma conexão, ele vai manter essas conexões conforme está o símbolo elétrico aqui, ó. Não vai alterar nada e não vai apagar, ok? E mais vai puxar as informações de texto lá que você cadastrou. Agora vamos ver aqui o exemplo da bobina que a gente cadastrou. Vamos pegar aqui o símbolozinho geral. Ele aparece aqui representação em cruz, porque não está linkado com o banco de dados. Vou dar um duplo clique. Vou aqui em banco de dados. 01 contador. Como o filtro já está funcionando bem. Vou pegar aqui a primeira opção, a única que tem, né, que é o do contador que a gente cadastrou lá. Você pode estar visualizando a informação desse código, se você quiser, porque tem aqui esse propriedades aqui, ó. Se clicar aqui, ó, você vai estar vendo algumas informações além aqui dos campos de tipo, descrição e fabricante, aqueles campos lá que foi preenchido, ó, o name, descrição 1,
fabricante, fornecedor, e aqui aqueles campos lá do definição de canais, ó, onde ele coloca aqui os canais que são utilizados. Vão estar aqui o símbolo referente à bobina e aos contatos, ó, de espelhos de contato, símbolo elétrico e mecânico também aqui nessa primeira linha, ok? Isso é uma forma de visualizar. Então vou dar aqui um duplo clique para selecionar o código, vou dar um OK, mais um OK e veio o espelho de contatos que foi cadastrado lá. Contato de força, mais um NA e um NF. Ok? Então esse seria o cadastro de banco de dados. Agora voltando aqui à lista de cronograma. Próximo aqui é subtipos e componentes com contatos auxiliares. Voltando ao Selectrical. Aqui no banco de dados. Clicar aqui em fonte. A gente pode estar utilizando, além desse cadastro aqui que a gente está utilizando, tem essa outra opção aqui em cima de definição de canais, sempre tem, vou abrir aqui um pouco, subtipos aqui, ó, assign subtypes. Se clicar aqui, ele vai abrir como se fosse um outro banco de dados. Aqui você vai estar escolhendo um outro código de um outro componente. Digamos aqui, ó, pegar aqui um componente dessa manopla aqui, ó, vou dar um duplo clique, um OK. Esse meu tipo aqui da fonte, esse código tem um outro subcódigo que é referente a essa manopla aqui, ó. Ok? Então isso você pode estar utilizando para, por exemplo, cadastro de botões. Você vai lá, insere lá um código lá dele completo, e aqui nos subtipos você pode estar colocando as informações dos códigos em separado, que seria da base, do contato, do próprio frontal do botão. Ok? O mesmo vale também para qualquer componente aí que tenha algum acessório. Ok? Para isso você precisa antes cadastrar esse acessório, ok? Assim como a gente fez aqui o cadastro da fonte, você faria aqui o cadastro de algum acessório, como tem aqui na ABB, ó. Vou clicar aqui em ABB, tem um subtipo, um grupo de artigos aqui, acessórios, ó. Tem aqui alguns códigos, ó, e esses acessórios aqui, ó, tá? Então tem acessórios referente a disjuntor, tá vendo? Aqui nesse aqui acessório de disjuntor aqui, tá aqui um código, a descrição aqui do que é uma manopla rotativa, tal. E aqui embaixo, ó, só tem a informação aqui, repete ali o name, a descrição, fabricante e fornecedor. Não tem definição de canais, porque ele não é um componente, ele é apenas um acessório de um outro componente. Então é assim que você vai estar cadastrando sempre os acessórios. Ok? Quando você for utilizar esse acessório, como aqui, por exemplo, na fonte, ó, você vem aqui nesse subtipos aqui e basta você procurar. Você pode estar utilizando o filtro aqui também, tá? E basta estar procurando aqui os acessórios que você quer adicionar como subtipo. Ok? No caso aqui, esse aqui eu vou apagar, vou deixar sempre, que é um cadastro de uma fonte. Então esse foi só um exemplo de como fazer esse cadastro, tá? Uma outra opção é você não cadastrar dessa forma, você cadastrar totalmente separado. Você faz o cadastro do componente, faz o cadastro dos acessórios, e quando você vir aqui no componente, ó, por exemplo, está aqui a fonte, vou clicar aqui para acessar o banco de dados. Eu venho aqui, por exemplo, eu coloco aqui o código 01 fonte, está aqui o código, e posso procurar aqui, ó, vou pegar aqui como se, por exemplo, se essa manopla aqui, ó, que é o acessório, né? Dá um duplo clique, eu atribuí 2 códigos para esse componente. Eu vou dar um OK, ó, ele vai ter aqui os 2 códigos. Se eu clicar novamente aqui, eu vou estar vendo aqui, ó, quais são os códigos desse componente. Para tirar a relação de material lá, ele vai estar aqui, esses 2 componentes vão sair na relação de material. Também funciona assim, ok? Vou apagar aqui esse outro código. Então é só para mostrar como é que funciona essa parte de subtipos, ou então você utilizar vários tipos para um mesmo componente. Ok?
Agora vamos para componentes com contato auxiliar. Vou apagar esses dois componentes que eu inseri ali, fazer um zoom. Um exemplo aqui, pegar um símbolo com um contato auxiliar. Como exemplo, eu vou pegar aqui um disjuntor. Um exemplo bem simples aqui, ó. É um disjuntor motor, com contato um Na e um Nf. Okay? Então é um símbolo com contato auxiliar. Como é que a gente faz o cadastro desse componente aqui? Ó? Vou dar aqui um duplo clique nesse componente. Vamos visualizar aqui as conexões. Ó. Ele tem a conexão de 1 a 6, que é as conexões do componente. E tem os contatos auxiliares, que é o 13, 14 e 21, 22, que a gente consegue ver aqui nessa janelinha de visualização, mas não aparece aqui, porque aqui embaixo está desmarcado. Ó, mostrar informação auxiliar. Se deixar marcado, você vai estar visualizando aqui os contatos. Ó, 13, 14, 21, 22. Então essa aqui é a informação de contato auxiliar. Como é que a gente faz o cadastro desse componente lá no banco de dados? Então o que interessa para nós aqui agora é as 6 conexões do disjuntor, certo? Então vou dar aqui um cancelar. Então, vamos lá para o banco de dados. Vamos colocar aqui o código 01 disjuntor. Disjuntor motor, vamos colocar aqui de corrente de 4 a 6,3 amperes. Colocar aqui a tecla para a direita e vamos escolher o grupo de artigos. Opa, disjuntor. Escolhi errado. Disjuntor, ok? Voltar a seta para a esquerda aqui. Clicamos aqui no lápis. Mudamos aqui o primeiro campo para name. Copiamos ali os disjuntor. Descrição dele também vamos copiar. Descrição 1 aqui. Ok. Fabricante 01. Treinamento. Já vou dar um Ctrl C aqui. Vamos colocar o supplier aqui do fornecedor e Ctrl V. Definição de canais agora. Vamos entrar em definição de canais. Declarar as conexões desse disjuntor, que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos selecionar as 6 conexões. Vamos selecionar o símbolo elétrico. Vamos lá no diretório lá dos símbolos elétricos. Disjuntores. E aqui é o símbolozinho do disjuntor. Disjuntor motor. Vou dar um OK. As conexões do contato auxiliar a gente não vai declarar aqui, tá? Embora o símbolo apareça com contato auxiliar, a gente não vai declarar o contato auxiliar, porque ele não faz parte do código do disjuntor. A não ser se for um código, um disjuntor que já venha com os contatos nele mesmo, ok? Mas geralmente isso ele vem como um acessório, então você tem que cadastrar fora a parte. Daí a gente vai ver como é que funciona já isso. Então, cadastrar somente o disjuntor, mas o símbolo deixa linkado para utilizar com contato auxiliar. Ok? Aqui em Layout, vamos selecionar a primeira conexão e vamos linkar ele a um símbolo mecânico. Vamos pegar aqui da BB, aqui, que é o primeiro, pastinha disjuntor motor aqui, ó. Pegar essa primeira opção aqui, ó, MS16 ao MS132F. E OK. Está feito o link do símbolo do disjuntor. Aqui um OK, certo? Agora eu vou fazer um novo cadastro aqui. 01 access.dist. Deixa abreviado aqui. Acessório disjuntor. Só para colocar aqui bloco auxiliar frontal para
disjuntor um NA mais um NF. Tecla para o lado aqui. No grupo de artigos, acessórios disjuntor. Então, tecla para a esquerda, clicamos aqui no lapisinho, copiamos aqui o código, Ctrl C. Na primeira opção aqui, escolhemos name, Ctrl V. Copiamos também a descrição, Ctrl C. Copiamos aqui para descrição 1. Fornecedor, fabricante, desculpa. 01. Treinamento. Eu vou dar um Ctrl C. Supplier, Ctrl V. Ok? E definição de canais. Agora ele é um bloco auxiliar. Ele é um acessório. Vamos colocar aqui as conexões desses contatos. Que seria o 13, 14 e o 21, 22. Ok? Adiantando já, ele não tem símbolo de layout. Então não precisa fazer o link, porque o símbolo de layout é o do próprio disjuntor. Esse contato fica acoplado lá no disjuntor. Vamos colocar aqui lá o contato 13 e 14 na primeira linha. Clicamos na segunda linha e colocamos o contato 21 e 22. E aqui em símbolos, na coluna símbolo, vamos escolher o símbolo referente ao contato NA do térmico do disjuntor. Vamos lá na pasta de símbolo elétrico, contatos. Esse aqui é o contato NA que a gente vai utilizar lá no esquema elétrico para referenciar. Pode ser o contato NA também, mas geralmente a gente utiliza com a representação aqui do térmico, ok? O NA aqui também vai funcionar. Então, vou pegar esse aqui. E agora pegar o NF. Símbolo elétrico. Opa. Contatos. E é o Cont 4. Diferente do cadastro dos contatos de uma bobina, quando for componente com contato auxiliar, não precisa ter aqui o símbolo de referência, porque ele não utiliza espelho de contatos. O próprio contato está lá no disjuntor, ok? Então, está feito o cadastro, basta dar um OK. Então, temos aqui agora o cadastro do disjuntor e do acessório dele. Vamos dar aqui um fechar, duplo clique no disjuntor, vamos linkar ele com o banco de dados. 01 dist. Aqui o cadastro do disjuntor. Dá um duplo clique, selecionei, vou dar um OK, vou dar mais um OK. Está linkado com o banco de dados. Somente o contator, embora ele apareça aqui os contatos auxiliares, mas se eu tentar posicionar um contato, ó, aqui um contato térmico aqui, ó, que é aquele símbolo que a gente linkou lá, 3Q1, eu vou até colocar aqui a numeração de 13 e 14. Olha, já está aqui um erro. Os seguintes escravos não são permitidos no mestre. Ele fala que esse contato não é permitido nesse componente. Ele aqui não coloca, ele apagou o 13 e 14 e ele aqui debaixo do contato 13 e 14, para estar aparecendo a referência, ele não mostra, ele não aceita esse contato. Para ele aceitar, a gente tem que voltar aqui no componente, dar um duplo clique, acessamos o banco de dados e agora a gente vai chamar aquele bloco auxiliar frontal, que é o 01, isso aqui, bloco auxiliar frontal aqui, ó, que a gente cadastrou, que é o contato NA e o NF. Dá um duplo clique e agora vai ficar um componente com 2 códigos, conforme eu falei lá anteriormente. Vou dar um OK. Visualmente ele não muda nada, porém, se você quiser inserir agora um contato térmico aqui, ó, ele já está ali como 3Q1, que é o último disjuntor, o último componente que foi inserido. Basta dar um OK, não preciso nem colocar o número do contato, porque ele já está linkado com o banco de dados e lá a gente indicou a numeração dos contatos. Ele já colocou automático 13 e 14 e fez as referências aqui, ó. Ok. Vou pegar aqui o contato NF, a mesma coisa, basta dar o OK e está feito as referências.
Ok? Então esse aqui é um cadastro de um componente com contato auxiliar. Então esses componentes com contato auxiliar existem vários modelos, tá? Um outro modelo, vou pegar aqui um relé, ó. Esses relézinhos aqui estão gravados como componente com contato auxiliar, porém esse aqui eles têm uma diferença. Vou dar aqui um duplo clique no componente. Aqui a gente está visualizando as conexões A1, A2, 11, 14 e 12. E aqui, se for ver, a marcação de informação de contato auxiliar nem está aparecendo. Esse contato 11, o 11, 14 e 12 aqui, olha, é o contato auxiliar. E ele está aparecendo como conexão também. Ó. Tá? E agora eu vou clicar aqui para aparecer o contato auxiliar. Ele vai estar repetindo. Se olhar, ó, ele tem duas vezes o número 11, duas vezes o 14 e duas vezes o 12. Por que isso? Vou voltar a pegar mais um outro símbolo aqui do disjuntor. Posicionar ele aqui. Esse disjuntor, se for para fazer a ligação aqui dos fios, você vai fazer a ligação aqui no disjuntor. Ok? Esses contatos aqui, ó, ele não aceita ligação. Certo? Não adianta você vir aqui com ligação que ele não aceita. Vou colocar aqui, diminuir o grid para eu poder passar o fio aqui. Eu até consigo passar, colocar um fio aqui, ó. Mas se você traçar aqui um fio sobre o contato, ó, pode ver que esse fio ele sobrepôs aqui, ele não abriu a conexão. Diferente de quando você faz um fio aqui no componente, ó. Eu vou traçar um fio sobre o componente, ó. Ele abre a conexão, ó, e o fio ele divide os fios. Diferente daqui quando é contato auxiliar, porque ele é apenas um contato auxiliar, ele é feito apenas para referenciar. O que você vai estar usando como ligação, como conexão, vai ser os contatos. Ok? O contato aqui que eu utilizar, aqui que eu estiver referenciando, ó, como disjuntor, é nesse contato que eu vou estar fazendo as ligações, e não aqui, ó. Aqui só vai estar aparecendo o texto. Ok? Já nesse símbolo aqui de relé, ele foi feito as duas opções. Quando esse símbolo foi criado, ele foi criado para eu poder vir aqui, ó, e fazer uma ligação e ele aceitar esses fios. Ou se eu não quiser fazer a ligação, eu usar só como referência. Ele aceita os dois casos. Como isso é possível? Vou pegar aqui, eu vou desagrupar o componente. Se eu clicar aqui no pontinho, ó, que é o ponto de referência do símbolo, esse aqui é o contato dele, o contato auxiliar. Se eu pegar aqui e der um mover, eu tirar ele fora do componente, ó, o contato ele some, porém está aqui as conexões, ó, 11, 14 e 12 aqui, ó. Então ele funciona como conexão e funciona como endereçamento também. Eu posso fazer a ligação direto nele ou apenas fazer a ligação aqui da bobina e deixar para usar o contato em outra página. Tem essas duas opções. É possível você criar um símbolo assim. Porém, quando você cria um símbolo desta maneira, você tem que declarar também essas conexões lá. Então aqui, ó, nós para fazer o cadastro desse componente, vai ter que cadastrar as conexões deles, que seria o A1, A2, o 11, 14 e 12, e depois cadastrar o contato que tem a mesma numeração da conexão ali, ó, que é o 11, 14 e 12, tá? São dois textos ali que eles ficam sobrepostos. Ok? Então vou dar aqui um cancelar. Então aqui a sequência a gente vai ter que manter essa mesma aqui, tá? Conforme está aqui, ó. Primeiro A1, A2, depois 11, que é o comum. A sequência é sempre comum, aberto e fechado. Se for ver, o 11 é o aberto, o comum, desculpa. O 14 é o aberto e o 12 é o fechado. E depois os contatos a mesma coisa. Comum, aberto e fechado. 11, 14 e 12. Vou dar um cancelar. Vamos no banco de dados. Vamos colocar aqui 01 relé. Vamos colocar aqui relé acoplador. Um ref, de um reversível.
colocar a seta para o lado, vamos escolher aqui como relé. Ok, seta para o lado. Já vamos selecionar aqui o 01 relé. Clicamos aqui no lápis. Trocamos aqui para name, o primeiro campo. Ctrl V. Pegamos a descrição. Ctrl C. Vamos para a descrição 1. Ctrl V. Fabricante 01 treinamento, fornecedor treinamento, definição de canais. Já estamos aqui em diagrama elétrico, vamos colocar aquelas conexões na sequência, ó, A1, A2. Vem agora as conexões que vai ser do contato 11, 14 e 12, comum, aberto, fechado, essa é a sequência. Então isso tudo aqui vai ser conexão. Vou colocar tudo na primeira linha lá. Vou escolher o símbolo elétrico. Símbolo elétrico, pastinha relé, e o símbolo esse aqui, RS302. Dá um OK. Agora a gente tem que colocar aqui as conexões para o contato auxiliar, para ele poder fazer a referência. Diferente do disjuntor, que a gente cadastrou o contato como um bloco frontal lá, auxiliar, porque ele era um acessório, aqui ele já não é um acessório, é um componente só. Porém, como está sendo feito para ele funcionar das duas maneiras, o cadastro é feito nele mesmo, tá? Tudo nele. Cadastrei as conexões, agora vai ser o contato. 11, 14 e 12. Quando você repete a numeração, ele coloca aqui, ó, esse 1 e o 2 no final aqui. Ok? Então, clico na linha de baixo lá, ó, e seleciono os contatos 11, 14 e 12. E aqui no símbolo, vou selecionar o símbolo referente ao contato reversível. Pastinha aqui de contatos. O símbolo reversível é esse aqui. Ó. Só dá um OK. Está pronto também o cadastro. Vou dar um OK e um fechar. Se eu der um duplo clique agora no componente. 01 relé. Está atribuído. OK. Um OK. Aparentemente não muda nada, porque as conexões a gente deixou nas posições, acertou. Caso errasse lá as posições, ele ia alterar aqui no símbolo. Vamos posicionar aqui um símbolo. Ctrl 6 aqui, o reversível. É o 3K6, só dá um OK e já faz a referência. Ok? Ou, se quiser, você faz a ligação direto no contato, que ele vai aceitar. Ok? Aqui dele daí, vamos fazer aqui, ó. Que vai estar indo para um fio de potencial. Ó, aqui ele aceita a numeração de fio normal. Ok? Se fosse um símbolo que ele não tivesse a conexão ali, fosse só o símbolo de contato, ele não aceitaria. Tá? Um exemplo que dá pra gente ver aqui, ó, é no disjuntor. Se eu colocar o disjuntor aqui, ó, e fazer esse mesmo exemplo aqui, pegar um fio aqui debaixo do contato, dando duplo clique aqui, ó, só dando duplo clique, ó, ele não abre as propriedades. Ele não entende que isso aqui é um fio. Então vamos apagar. E OK. Esse seria o cadastro para componentes com contato auxiliar. Vamos ver lá a próxima alteração. Atenção especial aos valores do banco de dados relativos às dimensões de componentes no módulo layout. Esse aqui é o seguinte. Aqui no cadastro de banco de dados, a gente criou esses cadastros aqui, certo? Vamos aqui em fonte, definição de canais. Em layout, a gente fez o link aqui do símbolo mecânico, ok? Então
Então, se você fez o link aqui, esse símbolo mecânico foi feito em escala 1:1, está gravado na pasta, vai vir o símbolo e já vai estar ok. Beleza. Agora, se, por exemplo, você fez um cadastro rapidamente aqui, você já tinha o símbolo elétrico, geralmente é padrão, é sempre os mesmos que você vai estar utilizando. Um exemplo que eu vou dar aqui seria esse relé. Ó. Você está com pressa para terminar, para entregar o esquema elétrico lá para a primeira revisão e tal, mas você não tem tempo de estar desenhando lá o símbolo mecânico dele. Se for ver aqui ó, em definição de canais, a gente nem fez o link do símbolo mecânico. Tá? Quando isso acontecer, você está com pressa, você pode colocar essas informações aqui para poder gerar relação de material, e ao invés de criar o símbolo mecânico, fazer o link lá, aqui onde tem essas dimensões aqui, ó, de largura e altura, você pode entrar aqui com os valores. Ó. Vou colocar aqui, por exemplo, a largura desse relé ó, de 16 e a altura dele como 30. A hora que eu for lá para o layout, ele vai trazer um retângulo nessa dimensão aqui. Ó. Ok? Então vou dar aqui um fechar. Vou abrir uma nova página aqui. E vamos inserir esses componentes que a gente cadastrou aí. Seria o disjuntor. Vamos deixar ele já linkado. Vou clicar aqui no fabricante aqui que é mais rápido. Só tem esses aqui mesmo. Então, ó, vou colocar aqui o disjuntor, já com o acessório dele. Vou dar um OK. O disjuntor está linkado. A bobina. Que seria aqui o contator. Temos lá a fonte que a gente cadastrou também, né? O tip. Todos esses estão linkados com o banco de dados, tanto símbolo elétrico quanto mecânico, certo? Agora vamos puxar o relé, que esse só está o símbolo elétrico. E o símbolo mecânico a gente colocou as medidas lá, as dimensões de x e y. Vou colocar aqui o relé. Ok? Vamos salvar aqui. Para a relação de material, vamos fazer aqui, gerar ali rapidinho, aqui, ó, listas gráficas, listas de componentes, botão direito gerar. Vamos abrir aqui a lista. Vamos procurar aqui, acho que ele está em primeiro, os fabricantes aqui, os treinamentos ó, que a gente criou. Vamos montar aqui os componentes. Ó. Contator tripolar, bloco auxiliar do disjuntor, disjuntor, a fonte e o relé acopladora. Aqui está os códigos deles. Ok? E se for lá para o layout, eu vou chamar aqui os componentes que eu utilizei nessa página. Estão aqui por último. Então temos aqui a fonte, vou inserir ela. Ó, o símbolozinho mecânico dessa fonte. Contator, o disjuntor e o relé aqui. Ó. O relé é aquele que a gente não colocou o símbolo mecânico, mas colocou um retângulo com uma dimensão. Se você não colocar dimensão nenhuma, igual ele vem um retângulo, tá? Mas ele vem um retângulo com um tamanho padrão sempre. Não é o tamanho real. Se você colocar a dimensão, como eu coloquei ali do relé, ele vem no tamanho que você colocar, tá? Eu vou ver aqui o relé. Vamos fazer aqui uma cota para ver essa dimensão. Está ali a largura de 16 e a altura de 30 que eu coloquei. Ok? Então eles vêm, já coloca aqui o tag ó, certinho do componente. Isso é quando você está meio que sem tempo. Então você coloca só um retângulo aqui no layout. Você consegue já consegue ver o posicionamento, onde que ele vai estar e tal, e mais tarde é só substituir, você criar o símbolo e substituir e fazer o link lá, ok? Então essa é uma das maneiras. Uma outra maneira, você vir aqui em banco de dados, vou criar aqui um 02 contator, isso, 02 contator, vou colocar aqui como contator, opa,
tripolar 20 A. Só isso. E só tem os contatos de força. Grupo de artigos contator. Então vamos aqui, já copiamos aqui o código, Ctrl C, ficamos no lápis lá, mudamos o primeiro campo name aqui, copiamos, Ctrl C aqui para descrição também, vamos descrição 1, ok, fabricante 01, treinamento, Ctrl C, Ctrl V, ok. Definição de canais, vamos colocar aqui então rapidinho aqui, ó, as conexões A1 e A2 e 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Opa. 5 e 6, ok. Vamos colocar lá a conexão A1 e A2, que é referente à bobina, e abaixo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que seriam os contatos de força. Vamos selecionar aqui o símbolo da bobina, que vai estar lá em símbolo elétricos, bobina, símbolozinho geral, e o contato de força para o símbolo elétrico, que é o Cont 8. Para esse Cont 8 você tem que selecionar aqui para o espelho de contato também, ó, que é lá na pasta Types. Espelho de contatos, 3NA, está feito aqui o elétrico, vamos para o layout. Aqui em layout, seleciona também uma das conexões, em símbolo. Digamos também que você não tem tempo de gerar esse símbolo mecânico, e tem um que lá que ele serve como genérico. É um símbolo igual, porém só muda a dimensão. Então você pode estar utilizando isso. Vou aqui em ABB, contator. Cadê? Ficando cego. Contator. O modelo que a gente utilizou lá foi esse primeiro aqui, ó, o A9. Ou foi o A110? Foi esse aqui, ó, o A110F. A gente utilizou esse disjuntor lá para aquele primeiro que a gente cadastrou. Então a gente vai utilizar o mesmo, porém vou dar aqui um OK. Se eu for aqui para o final, ó, barra de rolagem, tem aqui o campo de dimensão aqui, ó. Então eu vou entrar aqui com os tamanhos de x e y, que seria a largura e a altura. Vou colocar aqui uma largura de 25 e altura de 40. Ok? Então ele vai estar utilizando o mesmo símbolo, porém ele vai estar alterando esse símbolo, dimensionando para essas medidas que eu coloquei aqui, ó. Ok? Vamos fechar o banco de dados, voltar ao diagrama elétrico, vamos inserir aqui uma outra bobina. Essa é a 02 Cont. Tá aqui, dá um duplo clique, um OK, OK, e eu acho que peguei o errado. Deixa eu ver aqui, 02 Cont. Vou ter que fazer aqui uma atualização, função, atualizar. Isso. Eu já tinha feito anteriormente um componente com esse mesmo código. Aí tem que, como eu apaguei o componente e criei agora com o mesmo nome, eu tive que dar um atualizar aqui no banco de dados para ele pegar essas informações desse código que foi feito agora, ok? Senão ele estava pegando de um componente antigo. Mas tá aí, ó, somente os contatos de força, ok? Tá linkado. Vamos voltar lá ao layout e vamos posicionar esse contator aí agora. O último lá, tá aqui, ó, que é o 02 contator. Ó. Dá aqui um ler. Olha a diferença, ele é o mesmo símbolo do 5K1, ó. Porém ele fez aquela dimensão lá que a gente colocou. Ó. 25 de largura para 40 de altura. Ok.
Então essa é uma outra maneira. Caso você tenha um símbolo que sirva como genérico, você pode estar utilizando o mesmo símbolo, só alterando a dimensão dele. Ok? Ou se o símbolo não serve, não serve como genérico, você entra com aquelas medidas conforme a fonte aqui, ó, que daí fica aqui nessa telinha mesmo aqui, ó, abaixo do name ali tá lá as dimensões lá de largura e altura, x e y. E já do símbolo fica em definição de canais. Vai aqui em layout, lá no final aqui você entra com as dimensões. Ok? Vamos aqui a lista de cronograma. Ainda no item 6, vamos ver agora funções de cadastro de tipo. Então aqui no Selétrico, vamos ao banco de dados. Quando você for fazer um cadastro de um componente, que você já tem cadastrado, que é parecido, tem bastante informações aí que você vai estar aproveitando, você pode estar copiando, tá? Utilizando como cópia. Basta você deixar selecionado, caso deixar selecionado aqui o da fonte, aqui, o 01 fonte, vou aqui em menu funções, copiar tipo selecionado. Ele gera uma cópia, aí basta você fazer alteração. Tá? No caso aqui eu vou alterar aqui apenas o código, vou colocar como 02 fonte. Tá? A descrição eu vou deixar a mesma, ok? E as demais informações aqui também. Mas você pode estar aí alterando o que tiver de diferença daí, ok? Uma outra opção é quando você estiver fazendo um cadastro, por exemplo, vou criar aqui um cadastro de contator, né? 03, opa, letra maiúscula, contator, a descrição, contator tripolar, um NA mais um NF 24 VCC. Lá em cima a gente tem o 220 volts, ok? Vamos colocar aqui como contator. Copiar aqui, ó, Ctrl C, name, a descrição, fabricante 01 treinamento, colocar aqui o fornecedor, ok? E definição de canais, para não precisar estar declarando todas aquelas conexões, informando todos os contatos, o símbolo de elétrico e símbolo de espelho de contatos. Tem a opção de vir aqui no menu funções, copiar canal de outro tipo. Seleciona ali, vai abrir aqui o banco de dados, você pode estar fazendo um filtro, vou colocar aqui 01 conte, vai mostrar aqui o contator lá, que é o que eu vou utilizar o mesmo definição de canais, vai ser as mesmas conexões, as mesmas quantidades de contatos. Então basta dar um duplo clique, seleciono e dou um OK. Agora se eu for aqui, eu estou no contator novo, ó, 24 VCC, estava selecionado, vou em definição de canais, ele fez uma cópia daquele que eu selecionei ali, ok? Sem eu precisar fazer nada. Inclusive o símbolo mecânico também, ok? Então também se tiver aqui alguma alteraçãozinha, é só fazer agora também. Ainda no menu funções, você tem aqui a opção, por exemplo, quando você quer procurar algum tipo, você pode vir aqui, ó, procurar, porque se você entrar direto no banco de dados aqui, ó, no funções, banco de dados, não tem como você fazer um filtro, ok? Você tem que estar aí procurando através das pastinhas aí até chegar no código. Então aqui no menu funções tem a opção procurar tipo.
onde você vai estar jogando aqui os filtros. Vou colocar aqui 0, 2, conte, que é o contador novo que a gente cadastrou aí, ó. Ok. Não foi o 02, 03. Tá aqui, ó. Basta dar um duplo clique, ok. E ele fica aparecendo aqui, já vem direto selecionado o componente que você selecionou. Ok. Também essa opção aqui de configuração, você pode deixar aqui esses campos aqui selecionados como mostrar ou não. Todas essas informações aqui, ó, são nada mais, nada menos que as informações aqui dessa lista aqui, ó, dessas de propriedades aqui, ó. Você pode estar vindo aqui nessa lista de suspense aqui, ó, para escolher. Então, através dessa configuração aqui, o que tiver aqui em mostrar, ele vai estar aparecendo na lista lá, ó. Se for notar aqui, eu tenho alguns campos que não estão selecionados, então eles não aparecem lá para selecionar. Você pode estar aí colocando. Ok, então a lista aí é bastante extensa. E onde tem esses campos aqui que estão com o texto preto, você pode estar editando. Ok? Por exemplo, se você quer gerar aqui lá uma linha nova, por exemplo, aqui nessa última aqui que está type version, vou colocar aqui código SAP. Ok? Fechar a tela. Se houver aqui na lista suspensa agora, vou lá para o final, até aqui, ó, código SAP. Ele mudou o nome da descrição aqui na lista. Ok? Então são algumas alterações que você pode estar utilizando. Isso aí. Então aqui nossa lista de cronograma, no item 6 ainda. Vamos agora ver aqui busca de tipos através de números de contatos utilizados no diagrama elétrico para bobina ou componente com contato auxiliar. Então vamos ao Selectrical, fechar aqui o banco de dados, na página aqui de diagrama elétrico. Um exemplo já aqui bem rapidinho. Esse componente aqui, ó, ele está sem o tipo de banco de dados, aquele relé que a gente tinha posicionado anteriormente. Eu vou aqui inserir um contato para esse relé. Ele é aqui o 5K2, vou dar um OK. Ele está endereçando aqui para o relé, porém o relé não está endereçando porque aqui no contato ele está sem as informações, ok? Está somente com o mesmo tag. Então vou dar aqui um duplo clique no relé, vamos acessar o banco de dados e ele tem aqui essa opção aqui, ó, do lado direito aqui em filtro de contatos. Se você dar aqui um ativar, ele vai procurar conforme a quantidade de contatos que está posicionada desse componente. Então aqui, ó, ele coloca por ordem alfabética, né, os fabricantes. O primeiro lá é o treinamento, que é aquele relé que a gente cadastrou mesmo, que é o 01 relé, que é de um reversível. Se for olhar aqui, ó, todos os outros componentes são componentes que têm pelo menos um contato reversível como contato auxiliar. Ok? Então vou selecionar aqui esse primeiro, ó, dar um duplo clique, dar um OK e um OK. Automaticamente ele já numerou os contatos aqui, ó, e fez as referências. Ok? Deixa eu apagar aqui o contato. Isso também funciona. Aqui, vou pegar aqui uma bobina, posicionar ela, 5K4. Vamos colocar aqui alguns contatos. Contato NA, 5K4 mesmo, mais um NA e mais um NA. E agora eu vou pegar um contato NF. Todos os contatos também direcionando lá para a bobina,
A bobina aqui está com a representação em cruz aqui embaixo, porque ela está sem nenhum código do banco de dados, por isso não numerou os contatos também. Então você clica na bobina, duplo clique, entra aqui no banco de dados e vai aqui em ativar, no filtro de contatos. Através da quantidade de contatos, ele vem aqui só os códigos referentes àquela quantidade de contatos. Que está aqui, ó. Todos os componentes com 3 NA e 1 NF. Ok? Então vou pegar aqui um fabricante aqui mesmo da BB, dar um duplo clique, então ok e um ok. Todos os contatos numerados. E aqui embaixo, espelho de contatos. Ok? Vamos para a próxima item aqui da lista. Ainda no item 6, né? Exportação e importação de arquivos XML. Voltando ao banco de dados. Banco de dados. Tem o menu aqui, ó, importar. E a opção aqui, ó, de exportar para a folha XML. Tem exportar e importar. Clicar nessa opção. Nome do ficheiro. Vou selecionar aqui lá para a minha área de trabalho. Ele já coloca o nome aqui como types, que é o banco de dados, né? Dá um salvar. E aqui ele vai estar salvando todo o banco de dados, tá, conforme aqui os fabricantes, ó, nesse arquivo XML. Você pode estar selecionando aqui, se quiser, por fabricante. Deixa selecionado ali e seleciona o fabricante que você quer fazer essa exportação. Eu vou fazer só do fabricante que nós criamos novo. Ok? Basta dar um ok. Rapidamente ele já fez aqui, ó, exportação de tipos para a folha XML está completa. Vou dar um ok. Fechar o banco de dados. Vou minimizar aqui o que eu tenho. Aqui está o arquivo XML. Para abrir esse arquivo XML, você tem que primeiro abrir o Excel. Depois vai lá em abrir e escolhe esse arquivo XML. Ok? Então aqui, ó, ele traz o banco de dados. Então aqui, cada coluna dessa aqui é uma daquelas descrições lá do banco de dados. O que eu mesmo preenchi lá. Ok? Então aqui a coluna lá de type, a descrição, grupo de artigos e fabricante. Aí depois repete aqui o name, ó, que fica na parte inferior. Tem aqui a descrição 1, que também repete aqui a descrição. Mais à frente aqui vai estar aqui o fabricante e fornecedor. E aqui para frente as definições de canais que a gente preencheu dos componentes. Ó. Então, tem a definição de canais. Aí, dos canais que foi utilizado aqui, ó, canal 0, canal 1, 3 e 2. Okay? Então, se eu olhar aqui, ó, são todas as informações de conexão e aqui endereços aqui de cada símbolo que ele utiliza. E ele utiliza aqui alguns códigos aqui internos, a separação aqui por ponto e vírgula, aqui, que é um padrão do C elétrico. Tá? Através dessa lista aqui, você pode estar fazendo alteração, mudando, de repente, você tem o seu banco de dados lá, você quer criar alguma coisa lá que vai ser muito texto, que vai ser parecido, você consegue jogar de lá para cá, para o arquivo XML. Aqui você faz as alterações ou as inclusões. Pelo Excel aqui é muito mais rápido, você está trabalhando com texto, certo? Basta você seguir aqui as colunas conforme está aqui, é só seguir conforme está aqui o cadastro. Salvar. Para salvar, por exemplo, eu vou fazer um novo cadastro aqui. Fazer o do relé aqui, ó. Fazer aqui então o 02 relé.
Vou dar aqui um Ctrl C, Ctrl V, colocar a mesma descrição, relé 01. Aqui, como eu falei, o Excel é mais fácil de trabalhar, não precisa estar aí digitando. Coloco o código aqui que repete, a descrição aqui também repete a descrição 1. Aqui nesse relé aqui eu usei lá aquela dimensão, de 16 por 30 lá, ó, a largura e a altura. Vou colocar aqui também, porém vou deixar ele com uma outra dimensão. Ok. Temos aqui um desses aqui eu preenchi no campo errado lá na hora de Ctrl X, Ctrl V. Relé aqui para fazer a cópia. E vou copiar aqui o canal desse relé, que é o canal 0 e canal 1. Vai até o canal 1 aqui. É só dar um Ctrl C, colocar aqui para baixo, onde que é o referente ao cadastro desse novo relé. E Ctrl V. Então ele está aqui com os mesmos cadastros. Ok? Para salvar, basta clicar aqui em X. Nunca vir em arquivo e salvar, tá? Porque senão ele vai salvar em arquivo do Excel mesmo. Esse aqui é um arquivo XML. Ele vai tentar salvar na extensão do Excel daí. Só basta clicar aqui no X. Ele pergunta se quer salvar, só dá um salvar e um sim. Ok? O arquivo está salvo. Vamos fechar. Agora vamos aqui ao C Electrical. Vamos banco de dados, importar. Agora opção importar folha de XML. Vem aqui nessa pastinha. Vamos para a área de trabalho. Está lá o arquivo XML. Dar um abrir e um OK. Ele já fez a importação e dá para ver já aqui o relé que ele criou. Ok? 02 relé. As descrições aqui de definição de canais que a gente copiou. Layout aqui ele não tem o símbolo, que a gente colocou aqui as medidas de largura e altura. Ok? Então essa seria a opção de XML. Ele também tem uma outra opção aqui, ó, que é importar do Excel. Você cria uma planilha do Excel, ele é bem parecida com aquela daí assim como é o do XML. Entra com os dados e você importa para cá. Aí ele tem uma pequena diferença. Vou abrir aqui uma planilha exemplo que eu tenho. Aqui em área de trabalho, banco de dados do C Elétrico. Aqui tem um exemplo aqui de planilha. Então tem aqui as colunas, bem parecida com aquelas do arquivo XML. Inclusive você pode importar para XML, aproveitar todas aquelas colunas e salvar como XML, como XLS, que é a do Excel. Ok? E utilizar somente as colunas que você usa para cadastro. Aqui, se olhar aqui essa do XLS, essa aqui do Excel que eu tenho, tá só as colunas que eu utilizo para cadastro mesmo. XML não tem como diminuir as colunas. Ok? Então, com isso, aqui no Excel você consegue daí colocar só as colunas que interessam para cadastro. Faz aqui os cadastros aqui normal que tem. E na hora de fazer a importação, vamos lá, banco de dados, importar do Excel. Ele abre aqui essa tela. Você vai estar escolhendo aqui o arquivo do Excel. Está aqui escolhendo, por exemplo, o local onde está esse arquivo. Tem que indicar aqui o número das linhas que vai estar sendo importadas. Basta abrir aqui o Excel. Ó. Eu vou estar começando aqui da linha 4, ó, que é da linha 1 a 3 é só de informação, para mim saber o que é cada coluna, né? Tá aqui os códigos referente a cada coluna.
Então é da linha 4. Se eu quiser importar tudo, é só ver a última linha que está preenchida aqui, ó, que é a linha 75. Então, deveria colocar aqui a linha 4 até a 75. E aqui nesses campos, ó, eu teria que indicar aqui ó, conforme está na minha planilha. Por exemplo, aqui a coluna A é referente ao número de artigo, ao código. Que está aqui, tá certo? A coluna A é o tipo, onde eu vou estar colocando o código. Ok? A coluna B é a coluna do fabricante. Se olhar aqui, ó, coluna B, coluna do fabricante. A coluna C, grupo de artigos. Coluna C, grupo de artigos. A D, descrição do artigo. Vamos usar aqui. Só que aqui essa D eu acho que não estou utilizando. A D é a descrição. Isso, a descrição do artigo, está certo. Que é a descrição do que a gente do referente ao código aqui, ó. Ok? Voltando lá para o C elétrico, a coluna E vai ser o nome. Coluna E, o nome. A F, a descrição. Aí vai ter a fabricante, fornecedor, G e H. Descrição F, G, H, fabricante, fornecedor. E assim é a sequência. Então você tem que colocar todas as colunas que você está utilizando aqui. Você vai estar preenchendo aqui daí na lista e informando qual é a coluna referente a essa informação. Ok? Isso você preenche apenas uma vez. Que depois você pode vir aqui ó, e guardar esse parâmetro. Você vai salvar. Você dá aqui um nome, salva aqui em determinado local. Depois você vem aqui em ler parâmetro. Eu até inclusive tenho aqui um parâmetro salvo, que é aqui no D, na área de trabalho também, banco de dados, está aqui um arquivo aqui, ó. Se eu der um abrir, ele vai mudar aqui as configurações certinha para a planilha que eu utilizo. E basta dar um importar. Ele vai trazer toda a informação para esse banco de dados também, assim como o XML. Ok? Vamos para o próximo item aqui, que seria importação do Excel, que foi esse que a gente viu agora. Nós temos ainda aqui a importação de norma ECAD. Essa aqui é uma norma lá da Europa, tá? A gente não utiliza aqui no Brasil. Ele vem alguns dados que é preenchido tudo lá na Europa, então não vem em português. E algumas configurações, textos que ele puxa diferente aqui, ó. Tem até os campos aqui no banco de dados. São todos esses valores que ficam aqui embaixo que não estão em português aqui, ó. Ok? Então a gente não utiliza isso. Ok? Então seria isso o item 6.